Luiz, depois desse tempo que você trabalhou na filial da SBT no Maranhão, você acabou se transferindo para uma filial da Globo também no Maranhão. Como que foi esse processo? Trabalhando ao longo aí desse 1 ano de São Luís na filiada do SBT, a gente acaba tendo contato com outros repórteres. E aí, conversando com esses repórteres, uma das repórteres da TV Mirante, que é a Valdélia, ela disse assim: Felipe, você não tem interesse em mudar de TV? Porque o meu chefe conversou comigo e tem uma vaga disponível, eu lembrei de você não quer ir lá conversar com ele? E aí, em pouco tempo, eu já estava mudando de emissora. Foi em outubro de 2008, eu já estava na TV Mirante. E aí eu trabalhei na TV Mirante até 2011. E também foi no Maranhão uma das histórias mais engraçadas que você já teve como repórter, que foi quando um bêbado passou na frente da câmera. Como que foi essa história? Conta para os telespectadores do Mosaico. Eu estava posicionado para fazer o Vivo e era um grande arraial, muita gente dançando, muito barulho. E em festividades populares, óbvio, sempre tem um bêbado, né? Eu me concentrando para entrar ao vivo e eu pensando comigo, a hora que acender a luz e a gente entrar ao vivo, o bêbado vai vir e ele vai entrar. O Vivo entrou, né, no ar, a apresentadora me chamou e eu comecei a explicar o que estava acontecendo. E aí ele veio e eu fui acelerando para ver se eu dava conta de terminar antes que ele chegasse. Foi dando uma agonia até que finalmente eu encerrei o Vivo. Foi exatamente nesse momento que o bêbado passou. E aí foi aquele desabafo sonoro, né? E nisso, boa noite do jornal acontecendo, meu som não estava desligado. Depois desses quase 5 anos de Maranhão, a saudade da família começou a bater e você tentou voltar para Juiz de Fora, aqui para a Zona da Mata, mas acabou indo para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Como que foi esse processo? Eu decidi que não queria mais ficar longe de casa. Logo que eu me formei, a prioridade era ganhar experiência profissional. E aí surgiu o Maranhão, eu gosto demais do Maranhão. Eu estava longe de casa, as datas importantes familiares começaram a pesar. Aí resolvi voltar e cuidei de mudança, aquele transtorno todo de sair de um estado e vir para um outro, sem emprego, porque até então eu tinha pedido demissão, mas vim com a cara e a coragem. Conversando com uma amiga, ela falou assim, bom, o meu chefe está procurando alguns profissionais para ampliação dos telejornais da emissora. E aí eu cheguei lá e ele falou assim, olha, eu gostei de você, quero mesmo de fato te contratar, mas eu estou com um problema em Macaé porque eu estou sem um repórter que pediu demissão, o quadro está desfalcado, você pode ficar lá esse tempo até que a gente defina como é que vai ficar a situação? E aí eu fui, claro, comecei a trabalhar, como eu tinha me dado bem em Macaé, fiquei por lá até a minha vaga em São João del Rei aparecer. Humberto, e quais foram as imagens mais marcantes da sua carreira? Eu não posso negar que foi a minha experiência internacional no Haiti. Eu consegui captar imagens assim diferentes, de uma cultura completamente diferente da nossa. Eu acho que a que mais marcou mesmo foi a produção de biscoito de terra, em que eles produzem biscoito de terra para poder matar a fome, né, das pessoas mais carentes que não têm muitas condições financeiras de poder comprar e adquirir alimentação convencional. Eles produzem um biscoito de argila, é uma espécie de uma receita argila, manteiga e água. Isso me marcou muito no Haiti. Nesse tempo cinegrafando, tem alguma história curiosa? Uma curiosidade foi quando o Romário foi contratado pelo Tupi. Eu estive na casa dele, na sua intimidade familiar, juntamente com o Carlos Alberto, e nós fizemos o registro do momento em que ele assina o contrato com o Tupi Futebol Clube. Nós fomos na casa dele, num condomínio na Barra da Tijuca. Ele nos recebeu muito bem, juntamente com a sua filha, e nós fizemos o registro em que a equipe da TV Globo Rio de Janeiro ficou do lado de fora e a nossa equipe totalmente, exclusivamente, registramos essa assinatura do contrato. Humberto, e para você, como é ser um cinegrafista? Como é o olhar de um cinegrafista? Acho que o olhar de um cinegrafista ele representa milhões de olhares. O produto final do seu trabalho é assistido por milhões, milhares de telespectadores. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, o seu enquadramento, o seu poder de decisão, a sua escolha, ele sabe que, através de uma imagem, ele pode
colocar uma pessoa no alto degrau da fama, como também ele pode colocar a pessoa na lama. Rodrigo, conta pra gente como foi o seu período na faculdade. O que me despertou durante a faculdade, assim, logo no início, eu de trabalhar com direção de fotografia, com câmera. Eu já gostei da coisa da captação de imagens. Comecei os primeiros trabalhos, assim, eu sempre gostava de assumir a parte de captação de imagem. Rodrigo, conta pra gente como é que tá sendo a sua carreira, por onde você passou. Tive experiências com curta-metragens, tive experiência com documentários. Produção cinematográfica é isso, fiz alguns curtas, na faculdade eu fiz uns, né, de acadêmico mesmo, mas profissionalmente também eu fiz alguns, aqui em Juiz de Fora. Trabalhei em alguns curta-metragens de ficção. Trabalhei muito também com produção de TV. Fiz muito comercial de TV, vídeo institucional para empresa. Foi a época até que eu fui para São Paulo. Queria conhecer o mercado, um grande mercado, né? Rio e São Paulo. Mas eu cheguei em São Paulo numa época muito ruim, porque foi uma daquelas crises. Então eu não consegui um emprego assim, de formal, mas eu fazia alguns trabalhos com umas produtoras lá, freelance. Todo mundo falava muito de um curso lá. E, cara, você tem que fazer o curso de operador de câmera no Senac. Aí fui lá, conheci o Senac, a estrutura, aí eu gostei. Vi que era uma coisa top, assim, profissional e tal, equipamento. Comecei a fazer o curso e foi, assim, maravilhoso. A paixão pela cinegrafia está sempre com o Rodrigo, tanto que ele tem uma coleção de câmeras. Entre elas está a primeira que ele usou ainda na faculdade. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre a carreira em televisão do cinegrafista Rodrigo Soares. O Mosaico volta já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.